Liderança não é pra gente introvertida, não, é pra quem é extrovertido. Já escutou isso? Eu já, e muito. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesses mais de 15 anos, sendo um líder introvertido, é que a introversão pode ser até um superpoder se bem usada. É claro que a introversão, ela traz alguns desafios importantes, mas se você aprender e adotar as estratégias corretas, você vai tirar de letra e usar isso até a seu favor. Meu nome é Francisco Bastos, bem-vindo ao canal Mentor Interativo. A minha primeira conversa realmente significativa de carreira aconteceu quando eu estava no meu primeiro emprego, eu era técnico lá na IBM, técnico de manutenção, e eu já estava trabalhando bem, era pontual, era ponta firme, era dedicado, estudava, mas a minha carreira não andava, eu já estava ali há uns 2 anos e eu queria alguma coisa diferente, queria trabalhar com gestão de alguma forma, e isso não acontecia. Eu tive uma conversa com um colega e ele falou que eu precisava mostrar mais o meu trabalho. Como assim mostrar o meu trabalho? Não está todo mundo vendo SLA sendo atingido, clientes felizes, não tem uma reclamação, quantidade de chamados que eu atendo. Falou, não, você tem que falar. Ele me deu um exemplo. Se chegar, por exemplo, algum cliente e te elogiar espontaneamente, pede para ele mandar um e-mail para o teu gerente. Eu achei aquilo meio ousado, sabe? Mas eu falei, vou experimentar. E aí eu lembro que eu atendi um cliente, era até o Extra. Ou Extra, se você estiver no Rio. E o cliente, ele me deu um elogio e eu falei, olha, você podia mandar um e-mail pro meu gerente falando do atendimento? Ele, claro, mandou o e-mail. E isso aconteceu mais algumas vezes e eu passei a ser reconhecido como uma pessoa de excelência no atendimento. O interessante é que eu não mudei a forma como eu prestava o serviço. Eu só passei a contar as histórias ou a fazer com que as histórias chegassem mais para as pessoas que realmente tomavam conta ali do que estava acontecendo. O ponto que eu quero trazer é que o introvertido, ele é voltado para dentro. Então, muitas vezes, a gente tem que aprender a cacarejar mais. Eu sempre brinco. Por que a gente não come ovo de pata? Porque a galinha que canta quando bota. Tem que cacarejar, não adianta só colocar o ovo. Então a gente precisa contar as histórias, fazer com que as histórias cheguem para as pessoas certas. Tem aquela frase, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então a gente precisa fazer isso. Extrovertido é muito mais fácil ficar fazendo ali o seu marketing pessoal, isso é muito bom, é um dom. Mas o introvertido ele tem que quebrar a sua barreira natural e conseguir promover o seu trabalho de uma forma ética, de uma forma correta. Às vezes as pessoas têm até dificuldade de entender o que é introversão, o que é extroversão. Tem uma forma da gente entender muito fácil, que é como você recarrega a sua bateria. Então imagina que você tem uma bateria vital, sua energia vital. Se você depois de uma semana intensa, talvez uma viagem a trabalho, cheia de gente, cheia de compromissos, reuniões, você precisa ficar sozinho, quietinho, olhando, escutando passarinho, olhando para o mato, muito provavelmente você é introvertido, esse é o meu caso. Se você precisa de estar com os amigos, fazer um churrascão, chamar a galera, sair, ir pro shopping, ver gente, muito provavelmente você é um extrovertido. E tem também uma coluna do meio, digamos assim, que é a maioria da população, que é um ambivertido. Que são as pessoas que são situacionais. Em algumas circunstâncias atuam mais com extroversão, em algumas situações mais introvertidas. A maioria da população está aqui. Eu acho que com o tempo eu até fui caminhando um pouquinho mais para o meio, fui desenvolvendo algumas habilidades, mas eu ainda sou introvertido com certeza, como o Shrek disse. A gente é que nem uma cebola, né? A gente tem camadas. Ninguém é 100% uma coisa, 100% outra. Então é muito importante que a gente se conheça. Para muitas questões sociais, a gente vai ter que desenvolver uma musculatura, que é realmente se colocar à prova, tentar coisas novas. Tem aquela frase bem clichê do Einstein, que quando a mente se expande para algo novo, ela nunca volta ao tamanho original. Então, quando a gente vai se desafiando, no começo dói, mas depois aquilo vai ficando mais fácil. Então, exercite-se, desafie-se, faça coisas que sejam difíceis, porém factíveis, que isso vai te ajudar a vencer algumas barreiras. Só falando de mim, assim, só para vocês terem uma ideia de quão travado eu era, a primeira vez que eu entrei numa loja de roupa sozinho para comprar uma coisa sem minha mãe ou sem alguém ali da família, eu tinha 19 anos. Eu lembro até o que era um cinto na Levi's. Eu já trabalhava, era uma forma de eu gastar meu dinheirinho. Mas o ponto é, como que uma pessoa que tem medo de entrar numa loja se torna um executivo, se torna um professor de MBA? Então assim, a gente vai desenvolvendo algumas coisas com o tempo. Então tem que realmente se colocar à prova. Um outro ponto
é que nada te define, né? Um introvertido bem preparado, ele pode superar um extrovertido em comunicação e liderança. Mesmo que você tenha, às vezes, algumas habilidades naturais, se você não se desenvolver, você fica para trás. E o introvertido, ele pode se superar, ele pode ser melhor. O ponto não é que ser extrovertido é uma desvantagem, o ponto é a preparação é uma vantagem sobre qualquer outra coisa. Eu acho que nada supera o bom trabalho, talento nenhum, dom nenhum. Quando a gente se coloca à prova, mesmo que seja mais difícil, a gente chega lá. Então, para finalizar aqui, vamos para as estratégias, né? O que eu tenho adotado aqui para conseguir lidar com a minha introversão? Falando de mim, algumas situações são bem cansativas. Por exemplo, às vezes eu estou no escritório, está muito cheio, um monte de reunião, uma reunião pesada, e eu preciso de um tempo ali para voltar a minha energia. Então, o que eu faço? Preciso de uma descidinha no café, fico 15 minutos, dependendo da minha agenda, uma caminhadinha ali na quadra, dependendo da intensidade da manhã, eu decido almoçar sozinho. Quando você faz essas coisas, você tira um tempo para você, aumenta a sua bateria e fica melhor pro resto do dia, pro resto da semana. Então se permita fazer essas coisas, não se sinta mal por tirar no tempo para você. Quem é introvertido precisa disso. Um outro ponto parece meio bobo, mas funciona, é usar fone com cancelamento de ruído. Às vezes você está no transporte público, no lugar mais agitado, você quer se concentrar, você quer ficar um pouco mais tranquilo. O cancelamento de ruído tem muita opção hoje mais barata. Ele te coloca ali num estado de conforto, onde você não vai sofrer para chegar no trabalho, às vezes no metrô, no transporte público. Experimenta que vai valer a pena. Um dos maiores medos das pessoas é o medo de falar em público. É o maior medo de muita gente. Várias pesquisas colocam ele até acima do medo de morrer. Então, muitas pessoas têm pânico mesmo, sobretudo nós introvertidos. Como que a gente lida com isso? Com a preparação. Uma vez eu vi uma presidente de uma empresa, de uma multinacional, falando que ela, como líder introvertida, ela sabe que ela tem que se preparar muito mais. E comigo acontece isso. Se eu vou dar uma palestra, se eu vou dar uma aula, se eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que me preparar muito mais para eu ter confiança, para eu ficar tranquilo. Então, a preparação, ela dá essa segurança que a gente precisa mais do que os outros. Um desafio também, pessoal, e para mim isso é um desafio até hoje, embora tenha melhorado, é ter conversas com pessoas pela primeira vez. Pode parecer muito bobo para quem não é introvertido, mas pode ser bem desafiador. Como que eu lido com isso? Que estratégia que eu adotei que tem funcionado comigo? Eu faço meio ali um roleplay, um ensaio na minha mente do que eu vou falar no começo. Então isso já me deixa mais preparado para o começo da conversa. Um outro ponto é aprender ou desenvolver a habilidade de fazer boas perguntas. Quando a gente começa a perguntar melhor, a gente escuta o outro, inclusive esse é um superpoder dos introvertidos, que é a escutativa. A gente é muito melhor em escutar. Então aprenda isso, aprenda a fazer perguntas. Tem um livro bem legal, chama O Palhaço e o Psicanalista. Dá uma pesquisada, ele fala sobre a arte de fazer perguntas, de escutar e não apenas informar. Isso aí abre um monte de portas e nós somos bons nisso. Mas a gente precisa reconhecer também as nossas vantagens. Eu já falei da capacidade de ouvir, né? Então nós conseguimos fazer isso muito melhor. Além da capacidade de ouvir, que eu já falei, nós temos uma facilidade de concentração, de aprendizagem, o aprendizado profundo. A gente consegue meditar, refletir mais, nós conseguimos observar mais. Então se a gente usar essas coisas, usar essas características naturais, a gente consegue às vezes ter um mapa, entender riscos onde as pessoas não estão conseguindo enxergar, entender, falando de liderança, entender problemas no time. Às vezes, só de observar uma expressão, você sabe que tem alguma coisa ali a ser resolvida. O líder introvertido, ele também é muito bom nas relações 1 para 1. Embora seja mais difícil grandes reuniões, quando é 1 para 1 ali, é um momento em que ele se sobressai, ele ou ela se sobressaem. Use isso a seu favor. Eu já disse no outro vídeo, eu vou botar um card no final aqui para você assistir, caso deseje, sobre como que a gente pode fazer essas reuniões individuais, 1 para 1, com as pessoas da nossa equipe. O líder introvertido tem uma capacidade diferenciada de se conectar profundamente nesses momentos. Vai por mim, acredite nisso. Mas duas coisas para a gente fechar aqui. Momentos de crise. O líder introvertido, ele consegue manter ali o equilíbrio, ele consegue gerenciar bem, ele não entra na pilha, naquele calor, ele foca muito em resolver o problema, sem aumentar a sua energia de forma descabida. Um ponto de atenção aqui, isso pode ser
confundido pelas pessoas que estão às vezes num alto estado ali de emoção, isso pode ser interpretado como uma falta de atenção, uma falta de cuidado, é como se você não se importasse. Então fica ligado para não passar uma mensagem errada de que você não liga. Dose, eu já passei por isso. Eu tive uma situação que o CIO da empresa onde eu estava fazendo um projeto, tem muitos anos isso, ele entendeu que eu não estava preocupado com a gravidade ali da situação, porque eu estava focado e eu demonstrei isso. Então o corpo fala, tome cuidado com as mensagens. E por último, o líder introvertido é um elemento de equilíbrio no time. Que ele tem mais calma, ele tem mais ponderação, então isso ajuda a manter uma estabilidade ali, às vezes, no meio de um cenário bem desafiador. Então esse é mais um superpoder. Querido líder, querido introvertida, abrace a sua introversão, porque o mundo precisa de mais pessoas como nós. Tchau!